bem-vindos a mais um vídeo no canal Eu, Ele e a Torá. Estamos na Parashá Mishpatim, que se encontra em Shemot 21, 24 e 18. Isso. Mishpatim significa leis civis em hebraico, ou seja, uma categoria de normas que são básicas para a vida social, em família e em comunidade. Mishpatim não necessariamente estão ligadas às questões religiosas, mas ao relacionamento entre o homem e seu semelhante. Essas leis são compreensíveis, isto é, racionais em essência, e a razão e existência delas é facilmente reconhecida, bem como a sua prática e utilidade. A Parashá contém um número significativo de leis, e outras categorias como mitzvot e hukim, leis ligadas ao âmbito espiritual e de avodá, serviço. Hashem, em outras palavras, leis não necessariamente podemos identificar a sua razão de existência, respectivamente. Elas estão relacionadas à observação e cumprimento como o estatuto real que expressa a autoridade e vontade do soberano. Ou seja, tem leis que a gente entende muito bem o que quer dizer quando o amor ao próximo, deixa aqui cair uns trigo para poder o órfão, a viúva e o órfão pegar aquele trigo. E tem leis que você não pode comer tal alimento. A gente sabe que hoje estudando que a saúde já prova que faz mal à saúde, mas na Bíblia não está falando o motivo por quê, então se obedece porque o Eterno pediu. Relata também leis para escravo hebreu, matrimônio da escrava hebreia, leis de redenção para ser libertos. Trata também das obrigações com a esposa a respeito dos filhos. Trata também como idolatria e feitiçaria. Contém norma de obrigação do tribunal de julgar. Então são diversas leis. E depois da vinheta nós vamos entrar sobre como que podemos aplicar essas leis nos dias de hoje. Então, depois da vinheta, fica conosco. O que a Parashá nos ensina hoje? Quando estudamos essas diversas leis, não podemos somente nos limitar em meditá-las em sua perspectiva mais comum e literal. Contudo, devemos entender o raciocínio da Torá de modo a nos ligar a aspectos mais profundos de ensino, não por meras regras ou diretrizes frias, e sem alma, mas com um entendimento e conteúdo segundo as leis da lógica espiritual, na qual ela perpassa. As mitzvot da Torá se relacionam entre elas e todas estão ligadas a uma só essência, uma só revelação, uma só verdade, que não é contraditória. Antes de se aprofundar em qualquer dimensão espiritual que está imbuída na palavra de Hashem, devemos nos conscientizar da essência de todas as leis, mandamentos e estatutos. Ou seja, ela tem um princípio, a lei é mais profunda do que aquilo que nós estamos apenas lendo. Ao perguntarem a Yeshua HaMashiach qual era o princípio da mitzvah, ele respondeu: amarás Adonai Eloheinu de todo o coração e de toda a sua alma e de toda a sua força. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37 ao 40. Está em Lucas 10, 27 também. E aliás se encontra também em Marcos capítulo 12. Yeshua repetiu um dito do Rabi Hillel ao fazer um paralelo entre dois passuquim, versículo, em Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. Sendo assim, o Mashiach nos mostra a essência e a mais profunda motivação para o cumprimento da vontade divina, para a mitzvot que corresponde ao amor. Ou seja, em Marcos 12 é mais completo ainda, que lá em Marcos 12 ele vai falar o Shema. Então, além de ele falar de Deuteronômio 6:5, ele vai falar de Deuteronômio 6:4 também, que é: ouve, Israel, o Senhor Eterno é um. O amor motiva o homem a própria ação em direção ao Eterno, assim como também o amor motiva Hashem em direção à humanidade. Como está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Yohanan 3, 16, 17. Então o amor, ele nos ensina, ele nos motiva em direção ao próprio Eterno, assim como o Eterno, o amor dele vem em direção a nós, né?
O amor dele que é o amor agape, o amor incondicional para com a humanidade, né? É o mesmo amor que nós temos que ter com ele. Quando você ama a Deus, você ama o seu próximo também. Essa paraxá contém diversas leis que podem, em uma análise superficial, não ter aplicação em nosso século. No entanto, ao estudarmos os mecanismos e a lógica da Torá, poderemos transferi-los e aplicá-los nas circunstâncias em que vivemos. Há diversos mandamentos relacionados nesta porção que implicam em atos de bondade e misericórdia para com o semelhante. Atualmente, essas qualidades parecem estar muito distantes da realidade, como, por exemplo, emprestar dinheiro sem cobrar juros. O poder do consumo exacerbado influencia a nossa sociedade a se voltar ao egocentrismo, ao amor de si mesmo em detrimento ao próximo, e a insensibilidade das necessidades e dor do semelhante. A lei de ajuda aos necessitados, do respeito da família e com as autoridades contra a corrupção, a perversão da justiça. Essas ideias parecem bem atuais e necessárias para os dias de hoje. A Torá contém mitzvot que devemos estudar de modo a aplicá-las à vida. As leis nos aproximam com bondade das pessoas e mostram claramente que a intenção do Criador está no amor entre o homem e sua companheira, família, comunidade, e na reconciliação em ambas as partes. Amar a Deus como principal mandamento e ao próximo requer a disposição de negar a si mesmo para seguir a vontade divina. Quando encontraremos o boi de seu inimigo, o seu asno perdido, devolvê-lo-ás. Quando vires o asno naquele que te aborrece, prostrado debaixo de sua carga, não te recusarás a ajudá-lo, auxiliá-lo-ás. Êxodo 23, 4, 5. Nesse caso, a lei obriga o ato de ajudar tanto o homem quanto o animal. E a resposta deste cumprimento, na maioria dos casos, desemboca na reconciliação. A parábola do samaritano, proferida por Yeshua, é emblemática para este conteúdo. No caminho para Jerusalém, um judeu estirado, vítima de salteadores, foi socorrido por um samaritano. Esse, movido de íntima compaixão, estendeu-lhe a mão e o salvou. Talvez, mesmo sem saber, ele cumprira a mitzvah que estava acima de qualquer problema de relacionamento entre judeus e samaritanos, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são leis, os quais modam a obra da lei escrita em seus corações, testificando justamente a sua consciência e pensamento, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos 2, do 3 ao 15. Entretanto, os religiosos e estudantes da Torá que passam e se esquivaram dessa mitzvah, deles esperando uma atitude diferente, uma vez conhecedores da vontade divina, expressa nas Escrituras. Porque muitos judeus passaram, né? Você conhece a história do samaritano, né? E não ajudaram o rapaz, né? Eles eram judeus. E quem ajudou o judeu foi o samaritano. A gente sabe que eles tinham essa rivalidade, né? Quem hoje empresta dinheiro sem cobrar juros? Quem se sente na obrigação de ajudar ao próximo quando ele está em dificuldades múltiplas? Quem tira do que é seu sem esperar restituição? Né? Então, nos dias de hoje, realmente, quem não está baseado na Torá é complicado, né? O discurso de Yeshua se identifica muito com o conteúdo dessa paraxá. Tive sede, tive fome, estava preso e doente, não foste me visitar. Mateus 25, 35, 36. No entanto, mesmo na atualidade entre os conhecedores da palavra, esta expectativa, como na parábola, se mostra uma suposição falsa com raras exceções. Yeshua denuncia a incapacidade de observar a essência da lei, que se resume no amor a Deus e ao próximo. Assim, o amor a Deus como motivação principal e o amor ao próximo faz com que todas as barreiras caiam, criando desta forma a harmonia e shalom entre os homens. Ou seja, eu coloquei até aqui, né, o amor entre os amiguinhos, o amor entre o animal, o amor entre um casal e seu filho, que ainda irá nascer. Então, quando fala do amor ao próximo, primeiro amar a Deus e ao próximo, que toda a lei depende dessas duas, é porque quando você ama a Deus, você vai seguir os mandamentos que competem a obedecer a Deus. E quando você ama o próximo,
você vai seguir as leis que competem ao amor ao próximo. O que você pode dizer nessa paraxá no dia de hoje? Muitas coisas legais aconteceram. Eu tô falando, o que você pode entender para levar pra sua vida? O que eu posso aprender? O que você aprendeu, né? Sobre o amor entre pessoas. Pronto. É isso que eu aprendi. O que você pode levar pra sua vida na escola? Aprendi isso. Respeitar os amigos, os amiguinhos. É. Amor ao próximo, aos pais, né? Respeitar os pais, Sim. os mais velhos, os amiguinhos, né? E principalmente ao eterno, amor ao eterno. Porque quando você ama ao eterno, tudo isso tá implícito, tá tudo junto. Porque quando você ama ao eterno, você vai amar o que ele ama e vai obedecer os seus mandamentos, as suas mitzvot. Entendeu? Uhum. E é isso, gente. Então, Shabbat Shalom, Shavuot Tov. Compartilha quem gostou, curte, que o YouTube vai entender que vocês estão gostando, vai direcionar mais pessoas que de repente precisam ouvir, né, sobre isso, sobre as coisas do eterno, as coisas de Deus. Boa semana a todos, uma semana de paz, que o eterno proteja a todos, livra de todo mal, de toda doença, de tudo que não provém dele. E é isso, gente. Uma abençoada semana. Tchau.